No vídeo de hoje, eu vou te ensinar um manual, eu vou te passar um manual de como que você começa a trabalhar com cílios em tela. Olá, maravilhosas, Paula Marques falando, e nesse vídeo eu venho trazendo para vocês 5 passos que eu selecionei dentro de um manual para que você não cometa erros, que você chegue muito mais rápido onde você quer chegar. Eu selecionei ali aqueles pontos fundamentais que você tem que percorrer para chegar a ser uma telista de sucesso. O primeiro passo que eu selecionei para vocês é o conhecimento, o estudo. O que seria isso? Primeiro de tudo, você tem que conhecer a técnica. Você tem que saber o que é a técnica de cílios em tela no método Paula Marques. Então você tem que saber, você tem que conhecer, você tem que entender como é que é toda a dinâmica, como funciona a metodologia. E como é que você entende isso? Você entende estudando. Tudo que você vai fazer, você tem que estudar. O estudo traz conhecimento e a partir deste conhecimento você começa a entender, você começa a fazer as conexões, você começa a fazer as ligações e você começa a perceber ali o que é, vamos dizer, mito e o que é verdade. Você começa a entender tudo aquilo que... Você começa a se interessar pelo assunto e você começa a olhar com outros olhos para a técnica. Você começa a perceber que tudo aquilo que as pessoas falam não é bem verdade. Não é bem da maneira que estão falando. Então, primeiro passo... Estudar, estudar e estudar, conhecer a técnica antes de falar qualquer coisa, antes de sair anunciando, antes de sair criticando, antes de sair falando. Conhecer e estudar, conhecer e estudar, conhecer e estudar. Tudo que você vai fazer, você tem que estudar. Por quê? Porque a partir do momento que você conhece, você estuda, você tem autoridade, você consegue se posicionar. Então, esse aí é um passo fundamental e é o primeiro passo que você tem que dar rumo ao sucesso, rumo ao seu objetivo final. O segundo passo é quando você está ali estudando, assistindo às aulas, anotar tudo. Eu sugiro que você tenha um caderninho e você coloque lá, na primeira folha do seu caderninho, qual que é o seu objetivo com aquele curso? O que você quer? Qual que é o seu sonho? Mas assim, mentalize mesmo, escreva nos detalhes o que você quer com aquilo, quantos clientes você quer atender por dia, quanto que você quer ganhar. Escreva na primeira página, você escreve todos os seus objetivos. Você faz a seguinte pergunta: eu estou estudando, eu estou fazendo esse curso, eu estou conhecendo essa técnica, por quê? Para quê? Onde eu quero chegar? Na primeira página do caderno você vai escrever os seus objetivos. E aí, a partir da segunda página, você vai assistindo o curso e você vai fazendo as anotações. Onde você não entendeu, você anota, coloca um ponto de interrogação e continua assistindo a aula. E aí, depois no outro dia, você volta lá naquele ponto e aí você vai ver que você vai ter uma outra visão, uma outra percepção sobre aquilo que você fez. Mas você precisa anotar, você precisa ter um caderninho onde você anota todas as suas dúvidas, as soluções daquilo que você problematizou. Às vezes você coloca lá um ponto de interrogação e passa para frente, aí você vai ver que mais na frente um pouquinho tem a resposta daquilo que você está com dúvida. Então você, a partir do estudo, do conhecimento e da anotação, você vai ver que você vai dar passos largos ao seu objetivo final. Mas para tudo isso, às vezes você fala assim: ai, Paula, mas que bobeira isso, ficar anotando. Gente, não é. Isso é técnica, tá? A partir do momento que você anota, que você visualiza, que você vai lá e você estuda e revê as aulas, você vai vendo que você vai ganhando mais força, você vai tendo mais postura, mais conhecimento e você consegue se posicionar, você consegue até rebater os ataques que provavelmente virão em sua direção, porque você está escolhendo algo novo, algo que está aí rompendo barreiras e fronteiras. Então aí o segundo
passo dentro desse manual é você anotar tudo. Terceiro passo é você conhecer os materiais com os quais você irá trabalhar. Então você tem que conhecer o que é a cola de ciano, você tem que conhecer qual é a referência correta da tela, porque você sabe que você não pode colocar qualquer tela. Você tem que conhecer qual é a pinça, toda aquela lista de material que também, vocês vejam que está interligado, o estudo com a anotação, com o conhecimento, e o conhecimento do material é fundamental. Porque o que eu vejo muito? As pessoas cogitando, as pessoas especulando, mas não sabem de verdade o que é. Não sabe, misturam uma técnica com a outra, misturam uma cola com a outra. A não ser que você seja química, né, e saiba fazer essas misturas, e saiba e entenda da parte química, isso é muito perigoso, você ficar misturando coisas. Então você tem que conhecer todo o material, você precisa conhecer todo o processo. Então você ter o conhecimento da técnica, estudar a técnica, você fazer todas as anotações e você fazer uma análise do material. Você tem que analisar o material, com o que você vai trabalhar. O que aquilo causa, o que pode causar, o que não pode causar. O que é o tal do cianoacrilato, que tanta gente fala. O que é o tal do removedor. Quais componentes químicos, mesmo que você não entenda de química, mas você tem que, pelo menos, saber, ter uma noção do que é, né? Então, assim, você precisa, faz parte da profissão. Toda profissão, todas as vezes que você quer se tornar profissional, especialista, você ser o bam do negócio, você tem que conhecer tudo. Quando alguém vem falar alguma coisa com você, você já faz uma conexão com a outra, porque você estudou, porque você anotou, e aí quando você anota, sua memória visual, ela vai lá naquele pontinho que você anotou, e você parece que vê você transcrevendo aquilo ali, e você consegue sair daquelas, né, daqueles haters, daquelas pessoas que querem te amarrar de qualquer jeito, daquelas pessoas que querem falar, ah não, a técnica não presta, ah não, é isso, ah não, é aquilo. Então assim, você precisa ter conhecimento sim, tanto da técnica quanto do material que você está utilizando. Afinal, o material que você utiliza na confecção ali da tela e na extensão de cílios é seu material de trabalho. Como que você não vai conhecer o seu material de trabalho? Você precisa conhecer. Você precisa estar atento que a cola em contato com o algodão, por exemplo, ele causa combustão. Então, assim, você precisa conhecer todo o material. Você precisa saber o que está ali no seu carrinho de apoio, o que está na sua bancada. É necessário. Tá? Então, esses 3 pontos que eu falei para vocês estão totalmente interligados. Outra coisa fundamental, e eu vejo muitas pessoas se perdendo no caminho por causa disso. Esse vai ser o 4º passo que eu vou falar para vocês. E para mim ele é tão fundamental quanto os outros, porque não adianta nada você estudar, ter conhecimento, você anotar tudo, você conhecer os materiais e ter medo. Ter medo de se expor, ter medo de fazer uma acoplagem, ter medo de fazer acontecer, ter medo de dar certo. Porque quando a gente quer, e eu sou prova viva disso, quando a gente quer, apesar de tudo em volta tá te jogando para um lado, te jogando para o outro, quando você tem o foco, quando você sabe o seu objetivo, quando você sabe onde você quer chegar, você coloca assim na sua mente, não deixe ninguém aqui, deixa o povo fazer barulho do lado, deixa falar, mostra o seu, mas para isso você não pode ter medo. E se tiver medo, vai com medo mesmo. Mas faça. Coloca o medo no bolso, fala assim, medo, vem cá. Põe ele no bolso e leva ele junto com você. Leva para onde, Paulo? Leva para fazer a acoplagem.
Deixa ele lá, você vai começando a fazer, você vai começando a entender tudo, e o medo vai diminuindo dentro do seu bolso. Na hora que, quando você menos esperar, você vai pôr a mão no seu bolso e vai achar, vai falar, cadê o medo? Fugiu, foi embora. Por quê? Porque você fez acontecer. Agora, se você ficar parada, presa naquilo que os outros vão dizer, naquilo que os outros pensam, no que os outros vão falar, no que vão fazer, no que vão criticar, porque eu sou a única leste assim daqui da minha cidade e tá todo mundo falando, deixa falar. Enquanto fala, não ataca também não. Enquanto fala, você fica quietinha e vai fazendo, e vai estudando, e vai fazendo, e vai estudando, e vai fazendo, e vai estudando. E aí você vai ver, quando menos você esperar, você vai ver o que vai acontecer. Você vai entender como é o processo. Porque quando você começa a fazer sucesso, o ataque vem de verdade. Se ninguém está te atacando, se ninguém está falando nada para você, você pode ter certeza que você não causou nem um rachadinho ainda na parede. Você ainda não abalou a estrutura de ninguém. O último passo que eu tenho para falar para vocês é praticar. Você não pode ter medo de praticar. Você vai lá, você tem que ter medo sim. Se você não estudou, se você não conheceu seu material, se você não anotou nada, se você foi lá e assistiu as aulas de boa-vinda, já colocou uma placa lá na sua porta falando que você faz tela e você ir pelo achismo e pelos vídeos de 1 minuto postados no Instagram. Aí você tem que ter medo, porque aí você não tem conhecimento. Agora, quando você tem o conhecimento e você vai para a prática, minha amiga, quando você junta teoria e prática, o negócio, risca. Que o negócio dá muito bom, porque você sabe o que é a teoria e você aplica a teoria na prática. Então, eu vou falar para vocês que essa junção de teoria e prática é fundamental. Ai, Paula, mas adianta eu ter muita prática e teoria nenhuma? Também não, elas andam juntas. Então, você tem que ter a teoria, você tem que conhecer a técnica, você tem que fazer o curso, você tem que assistir bem as aulas, faça as suas anotações, defina bem os seus objetivos, coloque a data que você definiu esses objetivos, comece a praticar intensamente. Pratique. Paula, mas eu não tenho cliente, mas você tem amiga, você tem conhecida, você tem prima, você tem tia, você tem mãe, você tem até o seu marido, seu namorado para você colocar lá a tela nele. Paula, mas eu vou colocar a tela, coloca para você praticar, depois se acabou, você vai e tira. Mas para você praticar, pratique, tenha fome dessa prática, fome, sabe aquela fome, eu quero fazer, porque quanto mais você pratica, melhor você fica. Quanto mais você faz, melhor vai fazer. Quanto mais você desenvolve, melhor você vai ser. E aí, quando você menos espera, já passou 1 ano, já passou 2 anos, 3 anos, e você está aqui especialista e está ganhando mercado e está ganhando uma grana boa. Mas uma coisa eu falo para você. Primeiro você senta e estuda. Você estuda, você vai para o mercado de trabalho, se você for atender em domicílio, tudo bem. Se você for atender por porcentagem, tudo bem também, no salão. Você vai com fome de querer mudar a sua vida. E você vai ver que vai chegar um momento que você vai falar. Vai olhar lá, lembra o caderninho que eu falei para você, a primeira página, para você adotar os objetivos e a data? Pode acontecer 2 coisas. Você, depois de passar de um tempo, você colocar todo esse manual que eu falar para vocês. Com o passar do tempo, você voltar lá e você olhar e falar assim, cara, ainda bem que eu comecei nesse dia a colocar em prática o que a Paula Marques falou. Hoje eu tô ganhando uma grana boa, a vida da minha família mudou. Igual eu tenho visto tantos depoimentos de tantas mulheres, de tantas telistas. Ou você pode voltar lá naquele caderninho, olhar lá a data e falar assim, poxa,
Se eu tivesse seguido isso aqui, já passou 1 ano e meio, onde é que será que eu estaria agora? Será que eu estaria igual fulano, igual ciclano? Eu estaria melhor? Será que, se? Gente, eu vou falar para vocês de verdade. A pior coisa é você ficar nessa dúvida. Porque o tempo vai passar, com certeza. Você fazendo ou não. Então é melhor ele passar você plantando para colher do que você ficar sentada vendo o sucesso do outro e reclamando. A escolha é sua. Aproveite os 5 passos que eu dei para vocês aí. Um beijo, até o próximo vídeo.